Bom, eu vou estar falando aqui alguns comentários que tem aí sempre, né? Não vou colocar o comentário aqui, eu acho que não tem necessidade, mas é a questão da atualidade, né? Se a arte é antiga, porque eu estou falando muito da essência, né? E o que eu falo não é que você tem que ficar preso ao passado, mas trazer a essência, né? É o velho no novo, né? A essência marcial, né? Muitas artes marciais, a gente não está preocupado com artes marciais. Qual é a melhor arte marcial? Ninguém está preocupado aqui nesse canal aqui. Eu acredito que meus inscritos não vêm procurar isso aqui. Nem eu tô querendo passar que o karatê é a melhor arte marcial, né? Eu já expliquei o que é melhor arte marcial. Cada arte marcial, ela é boa naquele propósito, né? A melhor arte marcial no ringue de kickbox é o kickbox. A melhor arte marcial no ringue de MMA é o MMA. Você não vai brigar com um tubarão dentro da água. Então cada arte marcial tem uma proposta. E a proposta do karatê, assim como outras artes marciais milenares, é a autodefesa da vida, do país, da sua vida e do seu conterrâneo, a pessoa que merece, né? Então sempre as artes marciais foram usadas para isso. Não todas, mas a maioria, muitas técnicas dos militares da defesa daquele país, ilha, reinado, império, etc., foram sendo passadas e aprendidas pelos civis, e os civis foram adaptando conforme eles podiam. A maioria dos civis nunca puderam ter armas, então eles às vezes usaram de utensílios como armas, né? E aí teve várias adaptações. Um exemplo em Okinawa, por exemplo, é o ekubo, que é o remo do barco que o pescador usava. Então ele desenvolveu várias técnicas ali com aquele remo do barco, que tinha uma característica um pouco diferente de um bo, um bastão comprido, né? Então sempre, muito das técnicas milenares, né, não é que elas têm que ficar atrasadas, né? Mas muitas delas era para um ambiente diferente, né? E você precisa adaptar para os dias de hoje, para o perigo do seu país, do seu ambiente. Concordo plenamente com isso. Porém, isso não quer dizer que as técnicas milenares não servem para autodefesa, até mesmo porque muitas técnicas são feitas no próprio corpo humano. Então você sempre teve, não tem nenhum ET aqui, né? Todo mundo tem dois braços, duas pernas, um tronco, uma cabeça. Então as técnicas do passado ainda funcionam. Muito pelo contrário, o que vem acontecendo é com a esportivização, muitas técnicas foram adaptadas para machucar menos e para você poder desenvolver melhor o treinamento com seu companheiro sem machucar ele. Então muitas técnicas, às vezes, não é a técnica original feita para autodefesa até mesmo daquela época, que seria sim mais eficiente numa questão de sobrevivência, de vida ou morte, que você usaria na rua. Um exemplo disso é o próprio judô, que veio desenvolvendo do kano jujutsu, né, do kano jigoro, que já era uma mescla de jujutsu, e aí ele foi desenvolvendo para ter um treinamento melhor e para não ter acidentes, principalmente nas competições. Por isso que foram tirados kanibasame, kataguruma, algumas técnicas, né, que ainda é ensinada no judô, porém no esportivo não é mais praticado. Outras técnicas, como o próprio Ippon Seoinage, né, elas foram feitas de uma maneira que você segura o seu parceiro para machucar o menos possível, né? Não é a técnica original ali do campo de batalha, até mesmo do samurai, né? Que aí já entra em outras questões. Então, às vezes, as técnicas são modernizadas e são tiradas até a eficiência da técnica original, que é usada para um caso extremo. Então, essa modernização tem que tomar cuidado. Modernização para quê? Para lutar no ringue, num ambiente controlado de regras. Não é só do karatê que eu estou falando, né? Então, as técnicas milenares, elas funcionam sim. Às vezes elas têm que ser adaptadas para o seu ambiente, para a sua situação, isso eu concordo, sim. Assim como já foi feito no passado, muitas técnicas vieram se desenvolvendo, né? O karatê, por exemplo, ele se desenvolveu em Okinawa a partir da mescla do Kung Fu, né, com as técnicas que já existiam em Okinawa. Para quem não conhece, existia o Tegumi, que é uma arte de Nagewaza, né, junto com técnicas de torções e etc. Então já existiam as técnicas de Okinawa com armamento, né, técnicas militares, que também até hoje ainda são treinadas em mais de 90% dos dojos de Okinawa, a parte de arma com karatê. E isso com o tempo foi tirado, né, foi se esportivizando e foi cada vez perdendo aquela essência marcial da arte. Então é isso que eu venho trazer aqui. Então as técnicas milenares, elas funcionam, e muitas técnicas, por exemplo, como de armas, vou dar um exemplo aqui, você não vai andar com isso aqui na rua, né? Isso aqui tá perdendo o fio. Você não vai andar com isso aqui na rua, mas isso aqui, você treinando, te possibilita a você ter noção do que é
um tipo de ferramenta na sua mão, né? Noções do quê? Noções de como desarmar, de como se defender, de distância da arma, assim como uma tonfa, né? Uma arma do Kobudo, né? Kobudo de Okinawa, né? Ela é muito adaptada para as técnicas de karatê, né? Para quem não sabe, eu fui instrutor de Krav Maga no Japão. Antes de ser instrutor, eu trabalhei na área de segurança, onde as técnicas de tonfa são diferentes e você utiliza de uma tonfa. No Kobudo você trabalha com 2 tonfas e são técnicas mais parecidas com o karatê. Então você treina uma técnica antiga que te possibilita você ter habilidades para ter noção do que é um pedaço de pau, de como tomar um pedaço de pau de uma pessoa, de como é a distância disso aqui, a posição que ele segura, quais são as possibilidades de ataque, assim como para você desarmar uma pistola, você precisa entender do mecanismo da pistola, da linha de mira, da empunhadura, você precisa atirar com a pistola para você poder se desenvolver no desarme da pistola, assim como a faca e etc, né? Então, tem muita coisa aí enganosa, né? Tem muita coisa passada aí por YouTube, né? Que só desvaloriza as artes antigas, né? E na verdade eles estão querendo vender o peixe deles, né? Eu vou falar pra você, por mais que o cara toma porrada na cara, eu confio muito mais, e eu fui da área de segurança, né? Eu vou falar nisso no próximo vídeo, o que eu fui, o que eu fiz. Eu não tô querendo aqui convencer ninguém a treinar karatê, eu tô trazendo a essência marcial, que é o principal que você deve ter para poder sobreviver. Se um lutador de MMA, que dizem que é o mais próximo da realidade, está muito longe, todo tipo de kumite, randori, ele é mais um exercício que te dá habilidades para você, distância, resistência, como bater, etc. Aí vai um monte de coisa, né? Reflexo, estratégia. Então todo tipo de kumite, de exercício de kumite, randori, de Newaza ou Nagewaza, ele te dá várias habilidades, sim, que você vai usar, mas eles não são nem perto do que é a realidade. Tem mais o fator mental e psicológico. É muito mais fácil um lutador de MMA morrer na rua do que, por exemplo, um policial, qualquer pessoa da área de segurança que entende dos perigos, né, e sabe como agir, sobreviver, mesmo ele sem nunca ter dado uma porrada em ninguém na vida, nem ter tomado uma porrada. Ah, mas ele tá armado. Sim, bem-vindo à realidade. Toda arte marcial se utiliza a arma. O karatê foi alguns estilos, né? Como eu falei, em Okinawa, mais de 90% ainda se trabalha com a arma. E os civis começaram a usar, como eu falei, o remo de barco, né? Armas do dia a dia, ferramentas do dia a dia para se defender, porque a arte marcial, em primeiro lugar, vem a arma, depois vem as técnicas desarmado, né? Porque o perigo maior é quando o cara tem uma arma, quando o cara tá em contingente maior, o cara ele nunca vem para pegar kamae, para trocar porrada com você. São poucas pessoas, poucos casos. Tem, mas esse não é o perigo maior. Esse não é o perigo maior de todas as coisas. Isso aqui, ó, anda na minha mochila. Isso aqui mais 2 armas brancas, né? Não vou falar disso agora porque vai ficar muito longo. Mas você vê todo dia aí no jornal lutadores de MMA morrendo de tiro, de facada, de paulada, de pau e etc. Por quê? É muito mais fácil até um lutador de MMA morrer na rua do que um lutador de arte marcial ali, até mesmo que treina arte marcial errada, que também não tem a essência marcial e que às vezes nunca nem lutou. É muito mais fácil o lutador de MMA morrer na rua. Por quê? Porque a mentalidade dele, não são todos, mas 90%. A mentalidade dele é que ele consegue se defender, mas ele não tem noção de nada do que é o perigo. Ele acha que ele vai trocar porrada com o cara. Só da personalidade dele, só da fisionomia dele, já é um perigo. Você olha para um cara que tem 80 quilos, 90, 100 quilos de músculo, com a orelha toda de repolho. Você acha que o cara vai fazer o que com ele? Vai ir lá para trocar porrada? Cai na real. E o ser humano para morrer ele é muito fácil. Não é só com arma, com faca, com paulada, tem vários outros artifícios. Eu aconselho você ler o Sun Tzu e o Miyamoto Musashi 5 Anéis, né? O Gori no Sho. O Miyamoto Musashi, vários historiadores aqui falam que aquela luta que ele lutou e ganhou do Kojiro, ele não ganharia se fosse uma luta
digamos que regrada, né? Porque a técnica do Kojiro era muito superior que a dele. E o que ele fez? Vou deixar você pesquisar por você mesmo. O que o Miyamoto Musashi fez? Quem sobreviveu? Quem ficou vivo? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, isso aqui é um Bokuto, Boken, né? Esse aqui é muito grande, você precisa estar no campo aberto. É legal você ter um do tamanho de um wakizashi, mais ou menos desse tamanho aqui, ou como aquele bastão, né? O Samurai Musashi matou um adulto com 13 anos com um Boken. Eu sempre falei aqui que a melhor arte marcial não existe. A melhor técnica para o ringue de kickbox é o próprio kickbox que já foi feito com aquela proposta para aquilo. Assim é para o boxe tailandês, assim é para o MMA. O melhor lutador para ganhar no MMA é o lutador de MMA. O lutador que vem de outra arte marcial, ele se adapta às regras e ele aprende como se luta naquela modalidade. Por isso que ele tem sucesso. Então, você não vai lutar com tubarão dentro da água, ninguém faz isso, você acha que o pessoal na rua que anda assaltando, roubando, caramba, eu falei um nome, não sei se vai cortar o vídeo. Você acha que ele está fazendo isso todos os dias e ele vai lá trocar porrada com um cara da orelha de repolho, 90 quilos, com a camiseta apertada? Você acha que ele vai trocar porrada? É até um perigo isso aí, cara, né? Você já está na desvantagem, você está dizendo já o que você é, o que você faz. E não precisa ser nem lutador, né? É um cara fortão ali de camiseta regata, você acha que o cara vai vir como pra você, né? Então, a maioria dos perigos que existe e sempre existiu, né? Por que você acha que o cara treinava com a foice, com um remo de barco desse tamanho? Né? Primeiro, porque era o que ele tinha em mãos, né? Segundo, que essas técnicas milenares, que você não vai andar com essas armas, te dá possibilidades de noções de distância, de como tomar da mão do adversário, de como aplicar até chaves, para tomar um tipo de bastão, um tipo de galho de árvore, ferro de construção, ripa de madeira, né? Eu vi aqui, é caso real, né? Eu vi dois policiais apanhar de um rapaz com um cabo de vassoura. Tem caso que o cara passa, ele chama você pra porrada, não é com você que ele vai tirar porrada, é o outro companheiro dele, pô, pelas costas. Por isso que a maioria dos lutadores morre muito mais na rua do que até artistas marciais que estão ali mais do lado filosófico, tal, etc. Por causa da confiança, né? Só a aparência dele já é uma desvantagem. Ninguém vai sair na mão com um cara de orelha de repolho, todo musculoso. O cara olha pro cara, você acha que o cara vai roubar você como? É até capaz do cara já te dar um tiro antes não vai nem gritar assalto. Primeiro ele mata e depois ele vai lá e pega o que ele precisa, entendeu? Não, vamos derrubar isso aqui primeiro e acabou. Você acha que o vagabundo age como? E aí que vem a essência marcial, né? De você treinar, sim, as técnicas antigas, né? Você tem dois braços, duas pernas. Um degarame sempre vai ser um degarame, né? Um direto vai ser sempre um direto, né? Você precisa treinar aquilo marcial como é ensinado no karatê, a essência. Um soco, uma vida, não é que você só vai dar um soco no cara, né? É que todo soco tem que ser treinado para ter um máximo de potência. Quem ensinou isso? Você sabe, Gishi Funakoshi. O Seiken é considerado o coração do karatê. A porrada forte, né? O máximo que você puder. Não existe semi-contato em nenhuma arte marcial, né? O que existe é vida e morte. É essa a essência que está dentro do karatê e técnicas que foram tiradas, que sim, muitas técnicas podiam continuar evoluindo com variações e voltado para a essência. Só que esse não é o caminho porque não tem demanda e não é muito viável. Só que eu não vou entrar nesse assunto, tá? Então eu estou trazendo aqui a essência sem precisar degrinir, dizer que é o melhor, não. Meu karatê não tá só mãos vazias, porque esse não é o sentido do cara. O cara é o mesmo cara do Kudo, né? Essa é a pronúncia certa. Que se lê cara, ku e sora, né? Ele tem um sentido zen budista do vazio, né? Que eu não vou explicar aqui porque eu já expliquei, né? O meu karatê tá aqui também, ó. Meu karatê tá tanto na mão vazia como aqui, ó. E mais duas armas brancas que andam comigo. Então, assim, eu treino marcialmente conforme eu sou um cara de 43 anos e o que eu preciso, o que é o perigo, não é trocar porrada. Trocar porrada você aprende em 6 meses, 1 ano. Você vai todo dia, a única coisa que você faz é trocar porrada. Você vai passar 10 anos trocando porrada. Você acha que você vai ser igual o John Jones? Você vai fazer MMA, vai ser igual ele. Não, você não vai ser igual ele, cara. Como assim? Você vai ser mais um mediano que não vai lutar igual o pessoal que tá lá.
A não ser que você seja jovem, tenha um ritmo de vida, queira ser atleta, queira essa carreira, e aí você vai passar muito tempo treinando, né, vários dias por semana, né, para aquela carreira. É a mesma coisa de um jogador de futebol, né? Você não vai ter o mesmo nível do pessoal que você vê na TV. Aquilo ali é um esporte, é um atleta, é uma profissão, é diferente, né? Você não ganha vida daquele jeito, né? Muitos lutadores passaram anos para poder ter a chance para lutar, e poucos chegaram a ter aquele nível. Os que tiveram um nível daquele são os campeões. Você não vai chegar naquele nível. Ah, tá me desanimando. Não, se você for jovem e é o seu sonho, tenta, né? Você tem a sorte, mas pode ter certeza que é igual um jogador de futebol e ganha pouco. No começo ganha muito pouco, né? Ganha muito menos que um médico, um engenheiro. É outra coisa, né? É uma profissão, né? Não tem a ver com arte marcial. É um esporte de entretenimento que provém com técnicas de mãos vazias de artes marciais que foram moldados para um tipo de entretenimento esportivo, que é entreter o povo, e acaba gerando uma profissão. Não é uma arte marcial. Então precisa, até mesmo aquele lutador de MMA, ele precisa aprender outras técnicas marciais, além daquelas técnicas que se usa no corpo a corpo ali no ringue. E ele precisa ter o principal, que é a consciência. Eu dou 2 livros, Sun Tzu e Miyamoto Musashi, Os 5 Anéis. Desses livros aí, né? Então, as técnicas milenares, né? Algumas, sim, como eu falei, né, precisam ser adaptadas, né? Algumas você vai treinar e vai te dar habilidades para você sobreviver com tipos de ferramentas diferentes do seu dia a dia, assim como já foi feito no passado. Você pode fazer hoje, adaptar, né? O Kubotan, Kubotan é uma caneta, né? É uma caneta que, essa ideia não foi o Kubota que inventou, essa ideia vem do Kobudo, de se usar um pau pequeno. Essa arma já existia há 1000 anos, 1000 anos, né? É uma técnica milenar, né? É uma técnica milenar. E hoje você pode usar uma caneta tática, né? Eu uso um pedaço de ferro, né? Diferente, né? Porque é uma ferramenta que eu levo para o trabalho. Então eu estou continuando fazendo a mesma coisa que os Okinawan fazia. Usando a ferramenta, algumas coisas com desculpa, mas na verdade é uma arma. E arte marcial, né, tem as técnicas com arma primeiro e depois as técnicas desarmadas. Isso é arte marcial, né? Até mesmo o boxe tailandês, que vem do Muay Thai, né? O Muay Thai lá do Reino de Sião, se usava armas. O Muay Thai é diferente, é uma arte marcial, né? O boxe tailandês provém do Muay Thai, né? Já é um esporte ali de entretenimento. Então não são artes marciais, a gente tem que separar sistema de defesa feita para o civil, né? Arte marcial e esporte de combate de entretenimento. Tem técnicas marciais? Tem técnicas provindas de artes marciais, porém a proposta dela já é outra. Queria deixar isso bem claro. Então, técnicas milenares não funcionam, isso aí não existe. Tudo tem um proveito, né? Às vezes você não pode usar exatamente aquela técnica. Isso é correto, né? Algumas técnicas foram evoluídas não para serem mais marciais, e sim para machucar menos e serem mais esportivadas, né? Machucar menos o atleta e etc. Para ter mais uma dinâmica ali dentro de um ringue, que não é pensamento marcial. Ah, o cara tem garra, tal, isso aí pode até atrapalhar ele. Ele vai achar que vai ganhar na garra. Mas na sobrevivência você ganha na inteligência e na estratégia. Atenção, observação, prevenção. Isso aí é básico da área de segurança. Isso aí é básico da arte marcial. Desses livros.